Oi, o Sensor está começando agora. O ortopedista Marcos Brito da Silva vai explicar as causas e a prevenção da bursite, uma inflamação que provoca muita dor e que acontece na região de ligamentos e tendões, nas articulações, como ombros, quadril, joelhos e tornozelos. As pessoas têm tido muita dor, não tem, Marcos? Tem. As dores ortopédicas em geral, eu diria que as pressões também causam muita dor, né? Uma pessoa mais tensa ou sobre mais tensão acaba tendo mais dor. É comum você dizer, eu estou com um pouco de estresse, estou com dor no pescoço, estou com dor nas costas e tal. Então eu diria que o estresse provoca dor. O estresse, aliás, provoca tudo, né? Sim. Não sei como a gente vai se livrar dele, né? Se é que a gente vai se livrar. Mas assim, no caso das dores articulares, tem uma ligação direta? Quer dizer, quanto mais a sua... Quer dizer, você tem que ter necessariamente uma bursite, deve ser a informação da bursa, né? Sim. Eu não tenho a menor ideia do que é uma bursa, mas você tem uma bursite porque você está mais estressado, é possível fazer essa ligação? Não. A bursite é uma patologia física, né? A bolsa é uma estrutura anatômica, né? É um pequeno folheto, são duas folhas bem próximas uma da outra, né? Olhando anatomicamente durante uma cirurgia, elas são meio azuladas. Dentro delas tem uma fina camada de líquido. E elas servem para diminuir o atrito de duas coisas que se movimentam muito próximo. Então elas ficam localizadas entre a pele e os tendões, ou entre os tendões e os ossos. São estruturas que estão continuamente se movimentando. No dia a dia, elas se movimentam em todos os lugares e não dão problema nenhum. Se porventura você bate uma região, aquela região se inflama, ou você tem um movimento repetido, como por exemplo ficar apoiado muito tempo sobre os cotovelos, existe uma bursa aqui atrás da ponta do olecrânio que ela pode inchar e aí você passa a ficar com uma bursite. Ou eventualmente você faz muitas atividades com o braço muito levantado, pode ter uma bursite, por exemplo, no ombro. Ou dorme, por exemplo, em cima de um colchão um pouco mais duro, de lado, durante várias horas, pode surgir uma bursite na região do quadril. Existe uma coisa clássica que é a bursite do clérigo, né, daquela pessoa que ora, que reza muito ajoelhado. Tem uma bursa que fica um pouco à frente do tendão patelar e ela pode se inflamar e você também faz uma bursite. Então, essas bursites todas estão relacionadas a uma patologia traumática. Essas bursites, essas patologias especificamente, elas não estão relacionadas ao estresse, são de emocional. Elas são realmente patologias físicas. Você pode ter uma dor articular mediada por estresse, mas por um outro mecanismo de dor, né? A gente aí iria falar de mecanismos de dor. Em algumas patologias você tem dor sem patologia. Ele disse que estava com uma fratura, e foi o ortopedista disse, é uma fratura por estresse. Sim. Essa fratura, nesse caso, o estresse, ele se refere ao estresse mecânico. Então, vamos dar um exemplo. O sapato que apertou... Suponha que você resolva fazer o caminho de Santiago e vai caminhar. E aí você caminha, sei lá, dias, né? Não sei exatamente quantos dias demoram, mas caminha um tempão. Caminha-se muito. E você faz... Sem preparo físico. Sem preparo físico. Você faz um estresse maior do que o seu pé estava acostumado a fazer. E aí esse osso ele vai se quebrando. Ele não faz uma fratura completa, ele não quebra. Mas é como se você fosse mexendo, e em algum momento ele começa a trincar. É uma trinca que muitas vezes não aparece na radiografia, mas se você faz um exame de ressonância magnética, você observa um edema dentro do osso. A gente chama de edema ósseo, contusão óssea ou fratura de estresse. Que doideira. Mas aí é estresse físico. E a bursite pode dar, pelo que você falou, em vários pontos. Né? Vários pontos. Tem uma foto aqui de um cotovelo, né? Isso, essa é uma bursite de cotovelo. Exato. Talvez a bursite que as pessoas mais conheçam seja a bursite do ombro, né? Porque a pessoa com dor no ombro, em geral, diria que ela está com bursite. Eu, quando entrei na faculdade, em 85, as dores no ombro eram bursite. Você estava com dor no ombro, se você fosse no médico, você estava com bursite. Então, depois estudando e tal,
especificamente em ortopedia, você vê que, na verdade, existem várias outras patologias. E muitas delas cursam com bursite. Ah, é? Junto? Sim, sim. A bursa, ela está do lado... Isso aqui seria uma bursite de ombro? Essa é uma bursa, aí no caso ela está bem grande, né? Normalmente ela é um pouco menor do que isso. Então as estruturas em volta, qualquer das estruturas em volta que se inflamar, ela se inflama por contiguidade. Nossa. E dói muito? Dói. A bursite é uma das patologias que mais dói. Principalmente a do ombro. Dói muito. Existe uma bursite no ombro chamada bursite depois de uma tendinite calcária, que é uma outra patologia, em que em algum momento você tem um depósito de cálcio, e esse depósito de cálcio em algum momento ele começa a se fragmentar. Quando ele se fragmenta, soltam pequenos cristais. Esses cristais, muitas vezes, eles migram para a bursa. E é como se você estivesse botando areia, no caso de cálcio, dentro da bursa. Imagina a inflamação que isso causa. É uma dor do tipo da pessoa achar que o braço paralisou, porque ela tem tanta dor que não consegue mexer o ombro. A gente chama de uma pseudoparalisia, quer dizer, a pessoa tem tanta dor que não consegue levantar o braço. E como é que trata? Você tem que tirar, no caso da bursite aguda, você tem que tirar o paciente da dor, entrar com medicação analgésica, medicação anti-inflamatória. Em algumas situações você pode fazer uma punção, no caso dessa do cotovelo, essa imagem que ela colocou, muitas vezes vai ser necessário que o médico... É líquido? Isso é líquido, está cheio de líquido. Às vezes esse líquido também é sangue, né? Digamos que você dá uma pancada no cotovelo, isso pode se encher de sangue, né? Em algumas situações, por exemplo, você cai com o cotovelo ou com o joelho e rala. Esse pequeno ralado pode entrar uma bactéria e inflamar a bursa, e você faz uma bursite infecciosa, é um outro tipo de bursite. Então você começa no anti-inflamatório e no analgésico para tirar a dor e pode ser necessário um procedimento médico, uma punção, em alguns casos até cirurgia. É mesmo? Algumas bursites de cotovelo só melhoram com cirurgia. E nos joelhos? Porque os joelhos, todo mundo, né, a partir de uma idade aí, já reclama dos joelhos. Eu acho até que o joelho devia vir um sobressalente. Porque vê todo mundo reclamando, né? Não é verdade? A gente ficaria feliz com o sobressalente. Mas muitas vezes a dor no joelho não necessariamente é uma bursite, né? As bursites, elas são sempre superficiais. Mas eu não sabia que ela tinha bursite até no joelho. Ah, então. E tem, né? Você tem talvez umas 7 ou 8 bursas no joelho em várias localizações do joelho. Então você pode ter bursite na frente, do lado, atrás. Um cisto chamado cisto de Baker, em algumas situações, é uma bursite. Uma bola, uma bola que dá atrás. Mas não é só o pessoal que reza muito. Não, as bursites da frente do joelho normalmente estão relacionadas a ajoelhar ou algum trauma, né? Tem chamadas bursites pré-patelares ou acima da rótula, normalmente estão ligados a trauma nessa região, mas podem dar um pouquinho mais para o lado, um pouco mais para dentro, às vezes um pouco para trás. O quadril também tem bursite. Tem bursite. Bursite é uma coisa que tem. Existe bursite em várias articulações do corpo. E aí, quando você fala em essa é mais próxima da realidade. Essa é qual? Essa azulzinho aí. Essa bursa, ela está bem inchada, tá vendo? Está cheia de líquido. Você teria que imaginar isso aí com só uma linha, né? Porque ela está cheia. E aí, na ressonância mostra? Mostra na ressonância. No ultrassonografia também. Para sarar, você teria que zerar isso aqui. Isso. Normalmente o ombro a gente trata com medicação. Em algumas situações pode-se fazer uma punção com infiltração. Uma cirurgia para bursite isolada é rara. Hoje em dia normalmente a gente não faz mais. Mas faz infiltração, né? Sim. E aí a infiltração deve ser acompanhada de ultrassonografia ou ressonância? Depende da... Porque assim, quando falar, dói aqui. Aí você fala, dói aqui. Pode não ser exatamente aqui. Né? Isso, pode ser uma irradiação, não pode? Com certeza. O exame físico, em ortopedia, ele guia muito o diagnóstico. Né? As dores, elas seguem determinados padrões. E existem manobras especiais que a gente faz para fazer o diagnóstico. Então, de acordo com o tipo de dor, o médico consegue ter mais ou menos já uma ideia do tipo de patologia. E aí você faz um exame complementar que confirma ou não a sua hipótese diagnóstica. E nos pés também? Nos pés também. Atrás do tendão de Aquiles é comum. Essa aqui. Isso, essa aqui, perfeito. Tá, essa aqui do lado, às vezes no malelo lateral, às vezes a pessoa senta com as pernas cruzadas, essa posição de... Sentar com as pernas cruzadas, posição de Buda. De Buda. Né? E aí você senta, por exemplo, no chão, numa superfície rígida, apoiando esse ossinho muito tempo. E aí pode inflamar aquela região e fazer uma bursite.
Então o pessoal do yoga, né, pode ter bursite muito fácil. Sim, mas muitas vezes faz em cima de um tatame, né? Ou às vezes está protegido a região com uma meia. Mas hoje, pegando os narcisistas, a turma de academia pode sofrer também, né? Muito fácil, com um esforço repetitivo, com alguma coisa assim. Sim, sim. O esforço repetitivo é uma das causas mais frequentes de bursite, principalmente nas academias. Mas normalmente hoje em academia... O pessoal de tênis, de basquete, voleibol, deve ter muito. Sim, tem outras patologias que são inflamações. No caso dos tenistas, é muito comum as inflamações no cotovelo, na face lateral, mas a gente chama com outro nome, de epicondilite. Epicondilite. Isso. No basquete existem outras dores, no vôlei, cada esporte tem as suas... Tem o seu perrengue, né? Tem o seu perrengue. E isso aqui também é uma bursite? Isso. Isso aqui pode sair para fora, ficar Pode inchar, normalmente incha. A bursite... Um carocinho? A bursite, aquele carocinho, às vezes é uma bursite, muitas vezes é o tendão que se inflamou. O tendão inflamado, ele vai crescendo, né? Vai se espessando, a gente chama de tendinose isso. E aí faz, às vezes, um calombo ali atrás. Na verdade, aquele calombo, em geral, é uma inflamação do tendão de Aquiles. E aí tem que fazer o quê? Também infiltração? Não, o tendão de Aquiles a gente não infiltra. A infiltração não deve ser feita diretamente sobre o tendão. E os tendões de carga, Aquiles e patelar, por exemplo, você muitas vezes, se você infiltrar, você vai tirar a dor do paciente, ele vai achar que está curado, vai fazer mais esporte, ele pode romper. Então existem lugares no organismo que a gente não deve infiltrar. E aí como é que faz se a pessoa tem uma coisa no tendão de Aquiles? Você tem que fazer trabalhos de alongamento e fortalecimento excêntrico, fazer tratamento fisioterápico e em alguns casos só melhoram com cirurgia. Você tem que, às vezes, prevenir para que a pessoa não tenha uma ruptura de tendão. Porque você tratar um tendão inflamado, mas não rompido, é mais fácil do que um tendão doente e que se rompeu. Porque aí você vai ter que costurá-lo, amarrá-lo, só que ele já é um tendão doente. Então, para ele cicatrizar, vai ficar mais difícil. Melhor prevenir, então. Com certeza. O que seria a prevenção? A prevenção, eu diria, de modo geral, qualquer dor que você tenha, tomou um remédio, um analgésico em casa, não melhorou, demorou mais de 2 semanas, você está com a dor ainda, procura o médico. Eu acho que você não tem que ficar com dor meses a fio. Isso vai piorar o seu quadro. Exato. E aí quando o médico for fazer uma intervenção, já vai pegar um quadro piorado, né? Com certeza. Muito piorado. Sim. Complicado. Será que hoje que o Fábio levantou essa questão das academias, porque todo mundo corre, né? Todo mundo... Agora já é a hora, né? Daqui a pouco, daqui a um mês. Já está em agosto, setembro, bate um vento assim, né? Todo mundo corre para a academia, porque, ai meu Deus, o verão está chegando, né? Que agonia. Mas a atividade física ela é muito boa. Hoje em dia as pessoas têm mais essa consciência. E você percebe, é só você olhar na praia, no Rio, o Rio convida a atividade física, né, na orla. Isso é muito saudável, você melhora as articulações, você melhora muito o sistema cardiovascular, você é uma pessoa mais idosa que caminha, você melhora o equilíbrio dela, melhora o sono. A atividade física ela é muito positiva em qualquer idade. Sim, mas para não ter esses bursites e tendinites, não sei o que lá, o importante é você, se você nunca fez atividade física e vai começar, é importante que você faça sobre orientação. E o grande risco são aquelas pessoas que têm uma boa reserva cardiopulmonar. O que quero dizer com isso? Você nunca correu, mas aí você começa a correr e gosta. Aí você corre 2, aí corre 3, aí corre 5 quilômetros, aí corre 8 quilômetros, aí 2, 3 meses depois você já está correndo 10 quilômetros. Ou seja, você saiu da inatividade e em muito pouco tempo está correndo muito. Essas pessoas, em geral, vão ter alguma complicação musculoesquelética. Esse é o grande risco. É sair da inatividade completa e ir para uma alta performance em muito pouco tempo. Para você ser um maratonista, quase todos poderíamos ser. Provavelmente nem todos, mas uma boa parte. Mas você precisa de, sei lá, 4, 5, 10 anos de preparação para correr 42 quilômetros. Você não pode começar hoje e daqui a 2 anos correr uma maratona. Você vai se quebrar no meio do caminho. Vai fazer uma fratura de estresse, vai fazer uma canelite, vai fazer uma bursite de Aquiles, né? Você vai fazer uma dor ou uma bursite no seu joelho, e assim sucessivamente.
tem que pegar leve. Isso, devagar e sempre. Tá certo, obrigado.